Nós temos aqui o Antônio, ele é técnico com muita experiência, né, Antônio? Você aceitou esse convite nosso. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Seja bem-vindo aqui na nossa sala. Realmente, essa parte prática que você tem muito a aprender, né, Bia? Sim. E a Bia estudou um pouquinho aí da ideia, estudou um pouquinho aí da parte elétrica. E aí, Bia, você pode iniciar a sua entrevista aí com o Antônio. Tá. Primeira, boa noite. Muito obrigada por o senhor ter aceitado fazer essa entrevista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor chegou nessa profissão. Eu cheguei nessa profissão faz mais de 35 anos, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, e o meu primeiro trabalho foi em obra, né? E obra é a melhor escola que você tem. Então, eu peguei um prédio para ser apontador de obra, e eu já vinha estudando elétrica. Então, eu tenho mais de 30 anos nessa área, porque eu sempre gostei da parte de elétrica, essa parte técnica, eu sempre sou mais de fazer a parte prática, entendeu? Aí, quando foi em 2004, abri o curso técnico no Senai aqui, de técnico em eletrotécnica, que não tinha ainda. Eu me inscrevi e fui fazer o curso, e daí eu já trabalhava, que a minha profissão, depois que eu saí da obra, pelo motivo mesmo de eu já estar trabalhando na obra, a minha profissão em si é técnico de elevadores. Eu trabalho com manutenção, reforma, modernização, montagem de elevadores, desde uma plataforma para 2 paradas para atender a acessibilidade, até um prédio de 30 andares, eu já montei aí na cidade, entendeu? Reforma, modernização, tudo. Aí, quando saiu o curso de técnico em eletrotécnica no Senai, em 2004, eu já tinha essa experiência de campo, de obra, de trabalhar todo dia na obra, já tinha alguns serviços que eu tinha feito da parte de elétrica, só que o curso técnico foi muito importante para mim, porque eu pude ver o que eu fazia certo e o que eu fazia errado, entendeu? E aí eu fui fazer o curso técnico, e para mim foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Foi o curso técnico, de técnico em eletrotécnica. Tão bom que em seguida eu terminei o curso de técnico em eletrotécnica no Senai e fiz em seguida, na mesma grade, o curso de técnica em mecânica, cada um curso desse de 3 anos. Aí depois fiz técnico em eletrônica. Então a minha parte você pode ver que é bem da prática mesmo. A minha primeira pergunta é sobre o projeto residencial. Quando que é necessário ser aprovado pela Energisa? Como é que é? Projeto. Quando o projeto residencial precisa ser aprovado pela Energisa? Assim, se for um projeto residencial, a Energisa regulamenta a entrada de energia, quer dizer, até 3 medidores no terreno, você pode ligar sem projeto. Acima de 3, acima de 4 medidores, você precisa de um projeto para poder ligar, quer dizer, você só pode ter 3 padrões em um terreno, sem projeto. A partir do 4º, você já tem que fazer um projeto. Detalhe, se não for condomínio, entendeu? Porque se esse terreno for partido em condomínios, por exemplo, se tiver um terreno, fizer 4 casas, e você transformar isso num condomínio, não, aí pode ter um padrão para cada unidade, porque aí as unidades já ficam separadas. Agora, num terreno só, você precisa, a partir de 4 medidores, já você precisa fazer um projeto e aprovar na Energisa. Tá. E o projeto, o senhor entrega para o cliente em folha 3? Como que se entrega? Antigamente a gente fazia 4 pastas, né? Uma para nós, uma para o cliente, uma para a Energisa e outra para arquivo. Agora é tudo virtual no site da Energisa. Inclusive até a assinatura é virtual. Você faz o projeto, faz todos os desenhos, tem um site na Energisa que dá todos os detalhes, e aí você faz o desenho do corte, o desenho da planta em todas as perspectivas, entendeu? Como que é o projeto, se a distribuição é aérea, se a distribuição é subterrânea, você anexa tudo isso e hoje você manda tudo virtual pelo site.
E detalhe, o que tem importante do projeto é o manual descritivo, né? Cada parte do manual descritivo você tem que detalhar por parte, por exemplo, queda de tensão, tudo que é para você chegar no projeto, até você achar o condutor, você achar o eletroduto correto, se for medição subterrânea, para você achar caixa de lacre, toda essa situação. E para achar, por exemplo, qual o disjuntor que vai atender e qual o cabo que vai atender cada unidade, entendeu? O senhor pode falar a base que o senhor costuma cobrar pelo metro quadrado? Esse projeto de ligação de padrão, a gente não cobra por metro quadrado, né? Metro quadrado a gente cobra, geralmente, quando você vai fazer um projeto de uma casa, de um comércio. O projeto de medição, a gente cobra pelo projeto. Por exemplo, se são 4 medidores, tem um preço. Se são 6 medidores, tem outro preço. 9 medidores, tem outro preço, entendeu? Geralmente, a gente começa com 4 medidores, em uma faixa de R$ 1.200 até R$ 1.300, na faixa dos 4, quando começa com 4 medidores. E aí você vai, por exemplo, passa para 6, passa para 9, depende do projeto. Eu posso fazer uma pergunta, Bia? Pode. E demora muito, Antônio? A partir do momento que você protocola, que você faz, então quer dizer que é tudo aprovação digital, que nem na prefeitura municipal? Tudo digital. O último que eu mandei para lá, do dia que eu protocolei até o dia da aprovação, foram 35 dias. Então ele é demorado também, né? É demorado. Assim, digital hoje, ele já está até mais rápido, porque eu já fiz um outro projeto que eles pediam até 120 dias para aprovar. Detalhe, quando você faz um projeto, por exemplo, projeto de 4 medição é um projeto, teoricamente, de carga pequena, que é para atender residência. Agora, por exemplo, eu fiz um projeto de uma loja, onde tinha uma academia em cima, mais 7 salas embaixo, e aí o projeto, dependendo da carga que você pede, ele pode gerar o que eles chamam de melhoria na rede. E essa melhoria na rede é por conta do cliente. Então, eu fiz um projeto para um cliente, eu calculei uma carga de 200 amperes para o empreendimento dele, e ele teve que pagar R$21 mil por conta dessa melhoria de rede. Então, quando você for fazer o projeto, você tem que ver isso também. Eu fiz um outro projeto rural, de uma rede rural lá em Nova Alvorada, um rapaz de uma usina, para fazer um barracão, para colocar tratores, esse negócio dentro. O projeto gerou um custo de 4.600 para eles, por conta dessa melhoria de rede. No caso lá foi a Energisa, acho que foi fazer. E a Energisa mandou, inclusive, o boleto no meu e-mail e eu passei para eles. Então, quando você for fazer projeto... Mas essa melhoria de rede, por exemplo, é instalado aquele transformador enorme lá na frente, né? Por exemplo, você faz um projeto e você diz que precisa para aquele empreendimento 200 amperes. Então, a rede deles da rua, às vezes, o transformador não está adequado àquela carga. Não atende, né? Vai ter que trocar o transformador. E por que vai ter que trocar o transformador? Porque você pediu aquela carga. Então, se foi você que pediu aquela carga, é você que tem que pagar aquele custo. Entendi. Entendeu? O outro cliente do lado que está na rua não tem nada que pagar aquela carga. É aquele custo, a melhoria de rede só está sendo feita porque você pediu aquela carga para a Energisa. E, geralmente, quando você faz esse pedido de carga, você pode prestar atenção que nunca é para um empreendimento residencial, é para um empreendimento comercial, porque não tem um empreendimento comercial que não seja condomínio, né, que tenha uma carga de 200, 250 amperes. Então, se é um empreendimento comercial ou se é um empreendimento industrial, é justo que você pague, porque você vai faturar com a energia que você está pedindo para eles. É que eu estou te perguntando isso de prazo, porque na época da instalação do IF do campus de Três Lagoas, não é ligado aqui no Mato Grosso do Sul, é lá na outra concessionária. Como que era o nome mesmo? A CESP, né? Não, uma outra. Mas olha, demorou tanto para provar e tinha que fazer as alterações.
E olha, é demorado. Para órgão público, quando é obra pública, assim, é mais demorado, não é? É bem demorado, porque a questão toda depende do projeto. Você vai fazer o projeto e, assim, a obra pública, não é obra pública. Geralmente, quando você chega lá, o cara pede uma coisa, quando você vai verificar é outra, entendeu? Exatamente por questão de carga. A pessoa verifica, porque a Energisa mesmo aqui é muito exigente mesmo. Eu fiz um projeto para o camarada, um projeto pequeno ali, ó. Era 4 medidores para 2 salas que ele tem, mais 2 que ele vai fazer ainda. Ele teve que refazer toda a tubulação que ele já tinha colocado, quer dizer, ele se adiantou, ele primeiro colocou as caixas, colocou a tubulação, quando eu fiz a conta, pelo que ele me pediu, a tubulação que ele colocou, o eletroduto era de 2,5 polegadas, deu 4 polegadas, quer dizer, ele teve que arrancar toda a valeta, fazer tudo de novo, nossa, instalar a caixa que ele não tinha instalado, que é uma caixa lacre no pé do poste, lá no caso era subterrâneo, e uma outra caixa lacre do lado das caixas dos medidores. Ele teve toda essa despesa toda, entendeu? Aí ele me perguntou, eu não posso deixar essa tubulação aí a mesma coisa que eu falei para ti, você pode, só que o projeto está aqui e o risco é teu. Porque sim, ele vai pegar, quando aprova o projeto, eles tiram uma cópia lá e vêm fazer a vistoria. A cópia da planta, geralmente para a Energisa, eu vi a menina perguntou, a Beatriz perguntou, a planta a gente faz em A3. A3? Numa folha A3 e manda para eles, entendeu? Eles copiam, pegam aquela folha e vêm conferir se realmente está do jeito que foi aprovado. Se tem um eletroduto de 4 polegadas, você instalou de 3, eles riscam e não instalam. Nossa, mas isso é bom, né? Isso exatamente, é uma vantagem, né? O cabo, você pediu um cabo 70 e o neutro de 35. Se ele chegar lá e achar o cabo de 50, ele não liga. Não liga, olha que bacana. Ele simplesmente não liga. Por isso que o projeto é bom. Porque se eles ligarem errado, a culpa é deles. E eu pedi, então, não é que eu pedi, é quando você faz o cálculo, você chega naquele cabo, você chega naquele eletroduto, e aí é aprovado pelo site deles, eles que aprovaram. Então, se eles aprovaram, eles não podem desaprovar na hora de ligar. Isso é correto, porque é questão até de urbanidade, de cidade, de planejamento de rede, né? Você tem que fazer exatamente, porque muitas vezes a rede está sobrecarregada, exatamente por isso, né? Eu te falei, por mim, uma casa acima de 100 metros quadrados não deveria ser ligada na rede sem um projeto. Porque todo mundo vai lá, pendura o que quer, aí depois começa a dar falha na rede, falha no teu próprio sistema interno, e aí você vai culpar a Energisa, vai culpar essa ou aquela pessoa. Não. Você tem que ter um projeto, tem que ter um dimensionamento para a tua carga, porque você vai estar o pessoal faz muito gato por aí, né? Pega fio... Quando você não tem projeto, a ideia é, primeiro, a obra que não tem projeto não termina. E a obra de instalação elétrica que não tem projeto termina em gato. Porque todo mundo, por exemplo, a Energisa tinha uma prática de perguntar quando você ia fazer uma ligação simples de energia, o que é que o senhor tem em casa? O senhor tem uma geladeira, tem uma lâmpada, tem não sei o quê? Aquilo era uma coleta básica de informação para ter uma ideia de quanto mais ou menos era a carga dele. Ele achava que a Energisa queria aquilo para cobrar mais dele. Não é. Eu não posso dizer porque se eu disser, eles vão querer cobrar mais da minha conta. Não é isso, é para saber o que é que vai estar lá em casa, para poder dimensionar a entrada, o padrão. Tem gente que entra com cabo aí com fio de 4 milímetros para dentro da casa. O problema, e outras pessoas fazem o seguinte, tem gente que constrói uma mansão e ele vai tudo no contrário, porque primeiro, o primeiro que você faz é o projeto. Quem vai determinar o padrão, aquela entrada de energia da tua casa, é o projeto. Tem gente que faz o contrário. Primeiro compra o padrão e depois vai fazer o projeto. Sim, sim. Aí quando vai fazer o projeto, descobre que o cabo, por exemplo, o condutor que está naquele padrão, não é suficiente para alimentar a casa que ele está pedindo. Exatamente. Quero 2 ar-condicionados, quero 3 chuveiros, quero um ar-condicionado no quarto do meu filho, quero isso, quero aquilo. Quando você faz o dimensionamento, aí dá uma carga maior do que o cabo lá pode comportar. E fora a bagunça
E fora o objetivo de todo projeto elétrico que você faz é descobrir a carga, né, que é a corrente elétrica, que será transportada pelos condutores. O condutor, o que no caso o fio, o cabo é o caminhão, e a corrente é a carga. Então, você precisa saber dimensionar corretamente, que nem eu falei para você. Eu chego no lugar, o cara tem um fio de 4 milímetros, e para tocar um circuito de lâmpada de LED, que consome 1 ampere e meio, 10 lâmpadas às vezes, porque hoje a lâmpada de LED, se for em 220 volts, ela puxa 150 miliamperes. Então, se você tiver 10 lâmpadas de LED vezes 150 miliamperes, você tem uma carga de 1 ampere e meio naquele circuito. Um cabo de 4 milímetros, se for obedecer as técnicas, por exemplo, ele conduz até 28 amperes. Quer dizer, se ele estiver a 30 metros do ponto, se a temperatura ambiente for em média 30 graus, e se ele não estiver agrupado com nenhum outro circuito, ele pode conduzir até 28 amperes. Sim. Então, por que você vai usar um cabo de 28 amperes para alimentar um circuito de 1 ampere e meio? Para jogar dinheiro fora. Então, esse tipo de dimensionamento que as pessoas não fazem. Não fazem, mas o tempo gasta muito, gasta mais, né? Gasta mais, como eu te falei, eu fui fazer 2 casas lá de frente ao CREA, que a pessoa comprou 2 casas de 460 mil cada uma e não tinha projeto elétrico. Quando ele carregou nesse tempo de frio, que começou a ligar chuveiro, ligar não sei mais o que, começou a cair tudo, queimar ar-condicionado. Eu derrubei, desmanchei a casa inteira, joguei toda a fiação fora e fizemos uma instalação nova. Detalhe, todo o fio que ele comprou para aquela casa, se ele tivesse feito um projeto, ele tinha gastado 1/3 do que eu joguei no mato. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, isso a gente vê todo dia por aí. Quem faz uma casa pequena para vender essas casas da Caixa, todo dia a gente escuta que foi ligar o micro-ondas junto com a geladeira, começou a sair fumaça, e aí a tomada esquentou, aí daí a pouco a tomada começou a ficar quente e queimou não sei o quê, porque tem mau dimensionamento, entendeu? Tem que obedecer corretamente a 5410, no tocante a eletroduto, a ocupação de eletroduto, dimensionamento de condutores, principalmente a escolha do padrão de entrada, que isso é muito importante, entendeu? Então, essas são as questões que pegam muito em questão de projeto elétrico. E toda vez que a gente fala em fazer um projeto, o cara olha para você torto, quer dizer, pô, mas fazer projeto para quê? É mais fácil tentar depois fazer um gato. A pessoa vai gastar 5 mil reais em fio e não quer pagar um projeto para... exatamente. A pessoa, às vezes, gasta 5, 6 mil reais. Exatamente. Além da economia, tem uma coisa que ele pode responder por ela. Por quê? É que nem a pessoa chega, por que você está colocando esse fio aí? Essa é a diferença de quem é técnico, que nem a gente está falando aqui para uma turma que é técnico, que tem que se comportar como técnico, que futuramente muitos desses aí vão ter que se comportar como engenheiros, e técnico e engenheiro não tem esse negócio de conversa, existe sim ou não, preto ou branco, é ou não é. Então, a gente tem que dizer e provar. Então, se eu estou instalando um circuito, o cara chega e fala, por que o senhor está colocando este cabo aí para alimentar essa lâmpada? Você tem que ter uma explicação plausível e técnica. Eu estou colocando esse cabo porque é um cabo de 1,5 milímetros fabricado pela Pirelli, e o site da Pirelli me disse que esse cabo consegue conduzir 15 amperes, ponto. Isso. Em que condições? Se ele tiver a menos de 30 metros do ponto de entrega, quer dizer, o disjuntor geral está aqui, eu levo o cabo até no máximo 30 metros. Se a minha temperatura ambiente for, em média, 30 graus, se não for, tem um fator de correção para isso. Se o meu circuito está devidamente agrupado, quer dizer, tem uma situação no projeto elétrico que se chama fator de agrupamento. Quer dizer, o que é fator de agrupamento? Um circuito elétrico, por exemplo, 3 fios de um chuveiro, 220, fase e terra. Se ele tiver só ele
em um eletroduto, em uma mangueira, ele tem um comportamento com relação à condução de corrente. Se esse chuveiro tiver agrupado com mais 2 ou 3 circuitos, você já tem uma outra situação para você fazer essa correção. Então, às vezes você pode trabalhar com chuveiro com fio de 4 milímetros e às vezes você tem que trabalhar com ele com fio de 6, exatamente por conta deste fator de correção. Essa é a parte técnica que você tem que estudar. Mas fator de agrupamento não vai influenciar em nada num chuveiro 2 ou 3. Eu digo, então, tá, pode não influenciar para você ver a olho nu. Agora, quando você chegar, que nem eu cheguei lá na Refrico, que tinha um quadro de 1.200 amperes e que tinha uns 30 motores ligados, todos aqueles cabos agrupados juntos, e eu coloquei a minha mão lá e dava para fritar um ovo, aí sim, aí você vai ver que fator de agrupamento conta e conta sim. Um circuito... Hoje eu acompanhei um pessoal aí, fazer uma manutenção, e estava cheio de formiga nos quadros de luz lá, nos quadros de segurança. Isso é normal? Não, tem uma situação de formigueiro que entra por conta até do verniz, às vezes tem contator esses negócios, e por conta do verniz, muitas vezes formiga se instala. Já vi quadro queimar por conta de rato, né, que começa a entranhar no meio dos barramentos. Já vi rato derrubar sistema, entrar em barramento e derrubar quadro geral. Por quê? Uma coisa é você trabalhar com um quadrozinho de, sei lá, de 50, 60 amperes de uma residência, e você fazer uma indústria, um comércio, um supermercado, onde tem quadro de 300, 350, 400, 500 amperes. Então, tem esse diferencial aí de carga, tem toda essa parte que você tem que ficar esperto quando você faz ou você trabalha com essa questão do projeto. Ô, Bia, você quer fazer a sua pergunta aí? Continua aí que eu estou atrapalhando. Não, eu tenho só mais 2 perguntas. É sobre o projeto comercial. Tá. Então, eles protocolados pela Energisa, quais são os documentos necessários? Ah, sim, para protocolar um projeto? É comercial, né, Bia? É, comercial. Geralmente o projeto, eles não diferenciam assim. Comercial é quando, por exemplo, se você vai protocolar um projeto comercial, geralmente é no nome de uma empresa, certo? Então, existe o projeto para pessoa física e existe o projeto para pessoa jurídica. Então, se você entrega o projeto no teu nome, teu CPF, deduz seja um projeto pessoa física. Então, lá no memorial descritivo, você vai dizer para que vai servir aquela energia que você está pedindo naquele projeto. Agora, se for uma empresa, um supermercado, uma indústria, já vai um projeto e eles vão pedir para ti, por exemplo, contrato social, registrado na junta, cartão do CNPJ. Quando você passar o cartão do CNPJ, se for um comércio ou uma indústria ou uma atividade mista, eles já vão ali, porque lá na distribuição tem por categoria A, B e C de distribuição. Eles vão te enquadrar em uma categoria. A categoria pessoa física é um tipo de enquadramento. Pessoa jurídica, comercial, de acordo com o que você apresentou para ele, é outro. E industrial é outro totalmente diferente, porque industrial, dependendo da carga, você faz a compra da rede primária. Como é que isso funciona? Se a tua carga for até 75 kW, você pode ligar nessa rede de baixa tensão, que são esses 4 fios que tem aí, na vertical, de cima para baixo, neutro, fase. Se for industrial, não, você já compra daquela lá de cima, que chama-se rede primária, que é a alta tensão, 13.8, 34.5, por aí vai. Então, aí, no caso da indústria, você tem que fazer uma subestação, ele entra com 13.8, por exemplo, você rebaixa, ou lá no transformador do poste, ou numa subestação embaixo, para poder entrar para a tua indústria. E o que vai determinar o tipo de consumo que você do tipo de consumidor no qual você vai se enquadrar, é o memorial descritivo que você vai mandar. Por exemplo, é pessoa física, vai o CPF, o nome da pessoa, Beatriz, pessoa física. Vai ser para 4 residências, entendeu?